E sejam bem-vindos a mais um episódio do Porãocast. Atenção você que acha que eu tô usando sempre a mesma camiseta todo episódio. Isso é heresia sua, hein? Eu tô usando outra blusa, eu tomo banho. Ó a vinheta do Porãocast. Onde tá o controle? Olha a vinheta, da última vez ninguém acertou onde é que tá o controle. Na verdade nem sei porque eu tô gravando tudo no mesmo dia, como é que eu vou ver os comentários? Mas é isso aí, olha a vinheta, cadê o controle? Ninguém tá vendo o controle, estamos aqui com nossas ilustres presenças. Mais uma vez eu fui agraciado pela presença do Alisson. Alisson, sou um grande fã seu, por favor, me dá um autógrafo, que eu tô lá editando o Porãocast. E eu fico, meu, esse cara é muito bom, nossa, eu tô... Isso é novidade pra mim, mas tudo bem, cara. Eu vou dar uma caneta, você assina tudo aqui, eu vou tatuar depois. Beleza, tá bem, tá bem. Alisson. Mas também, por favor, se apresentem, você Bia, começa. Me chamo Beatriz. Ela mesma. Sara Beatriz. E eu faço parte da diretoria do Porão Jovem, na parte do louvor. Se você é da Central e gostaria de estar participando, é só entrar em contato comigo. E estou fazendo enfermagem no Olha momento. só ela. E Alisson, você canta? Já cantei, né? Quando era jovem, faz Opa, tempo, quer cantar já no passei Porão por essa Jovem? fase. Na verdade, bom, eu sou Alisson, já estive aqui, né? É um prazer estar de volta. Realmente, muito obrigado pelo convite. Me sinto estranho de ser referência. Até perguntei esses dias, quando a gente deixa de ser uma pessoa normal para ser um velho sábio. Eu acho que é a barba que tem me tornado um velho sábio. Hoje eu sou presidente do Get a Smile, que é a nossa ONG. A gente trabalha com projetos missionários e a partir desse ano eu estou dedicado exclusivamente a isso. Então, nem profissão eu tenho mais, agora eu sou missionário legal, só. Cara. Que ótimo, né? Tem que ser assim mesmo. Inclusive o arroba qual é o nome da instituição? Get a Smile. Ele vai estar aparecendo aqui na tela, para você procurar, tá na descrição também. Vamos deixar isso aí, ótimo. Ajuda a bombar isso aí. Exatamente. Então, Sara, incomodem orar pra gente iniciar? Agora sim. Pai nosso que estás no céu, Senhor, muito obrigada por estarmos mais uma vez na Tua presença. E que possamos aqui falar de Ti e abordar os assuntos da lição direitinho, como o Senhor deseja. Abençoa que a gente entenda o que a gente vai ler na Bíblia. Eu te peço por tudo, em nome do Senhor Jesus. Amém. Amém. Vamos lá, lição 8. Essa lição ela vai falar bastante sobre oração. A gente está aprendendo bastante sobre a origem do pecado. Depois a gente viu sobre o fim do pecado, que é Jesus da cruz. Depois a gente viu a história de Jó, que é, tem o começo e o fim, mas e o meio? O que a gente faz se a gente não consegue ser perfeito como a lei quer que a gente quer que a gente seja, porque Jesus tem que ir lá e morrer pela gente, mas ao mesmo tempo a gente não pode jogar tudo ao ar e ser pecador. O que a gente faz? Tem a história de Jó. E agora a gente vai entrar no tema da lição da batalha espiritual. Algum de vocês está com a tirinha aí? Vou passar pra você. Sarinha, lê pra gente a tirinha. Não consigo movimentar muito o braço porque eu não quero no microfone. Tem muitas coisas escritas aqui. Tem muitas coisas. Ironia, não tem muita. No primeiro quadrinho tem: venha cá que eu vou quebrar sua cara. Um valentão, né? E aí, como eu descreveria essa imagem? O Caruso do Todo Mundo Odeia o Chris chega. Cutuca o ombro do cara, assim, e mostra que tem uma pessoa que provavelmente vai impedir que ele quebre a cara da criancinha. Exatamente. Essa tirinha, ela existe justamente pra a gente exemplificar qual que é o poder da oração na nossa vida. Porque a gente realmente é prometido pra gente... Cadê minhas anotações que eu perdi? Achei. Porque existe na Bíblia a revelação pra gente. Jesus disse que vai ter alguém pra proteger a gente. Alguém pra nos auxiliar. E a gente consegue ter essa pessoa que vai nos ajudar justamente quando a gente entra em contato com Jesus, que é através da oração. O próprio Jesus orava e ele era Deus. Jesus filho, mas ainda assim Deus, eu deixei a parte dele como Deus, e ele orava. Então a lição dessa semana vai colocar a oração como uma coisa muito importante, justamente pra gente sobreviver a esse meio. A lição, ela tá muito completa, inclusive, porque ela coloca a origem do mal com Lúcifer no céu, depois coloca o final, que é Jesus vencendo na cruz, que vai ter a consequência de nos libertar. Isso não aconteceu ainda, porque a gente tá vivendo ainda nesse mundo, mas... processo. Exato, logo ele vai voltar. Aí temos o meio, que é perseverar. Enquanto a gente não consegue ser perfeito como a lei exige que a gente seja, e a gente não vai jogar tudo fora porque a gente ama Jesus, a gente persevera. E perseverar como? Através da oração. Eu acho isso incrível. E eu vou ler uma parte aqui da lição para a gente começar a discutir sobre ela. Que a lição, ela coloca uma frase muito boa. Não uma frase, mas tecnicamente também sim. Que ela diz que a oração move coisas no céu.
Quando a gente ora, existe um movimento no céu para atender aquilo que a gente está orando. Eu vou ler essa parte para a gente conversar sobre isso. Que ela diz o seguinte: quando o mensageiro celestial finalmente apareceu a Daniel, tá contando a história de Daniel antes disso, ele fez um comentário muito perspicaz. Não tenha medo, Daniel, porque as suas palavras foram ouvidas. Desde o primeiro dia em que você dispôs o coração a compreender e se humilhar na presença do seu Deus. Foi por causa dessas suas palavras que eu vim. Ou seja, Daniel tá lá, ele tá no tempo dele, com os reis, e tá orando. E essa oração fez com que algo acontecesse no céu. Então, e é justamente esse o ponto que a gente queria debater, porque ao longo de toda a lição a gente veio estudando sobre como a gente tem que abandonar o pecado, o orgulho, de se achar melhor que o próximo, de se achar superior até ao próprio Deus, como tem Lúcifer faz, e a nos colocar, e também a não se humilhar abaixo dos outros. A gente entender que a gente é tudo igual, todos nós somos iguais, amar o próximo como a ti mesmo. Só que, às vezes, a gente acaba confundindo muito isso de quando eu peço pra Deus algo em oração, isso tem que ser atendido. Ou, tipo, eu confundo muito a oração com o meu orgulho. Porque tudo aquilo que eu produzo é o que eu sou. E eu sou pecado, eu sou pecador. Então, muitas vezes, nossa oração parece muito orgulhosa. É como se eu pedisse pra Deus uma coisa exigindo que seja atendido. Porque se a Bíblia coloca tudo que você pedir vai ser dado, tudo aquilo que me fortalece, a gente acaba confundindo isso muito com o nosso orgulho. Então, o que vocês acham sobre isso? O que a gente tem que fazer para não fazer uma oração orgulhosa, para não, pra não confundir os assuntos? Tem oração que Deus não atende porque eu fiz de maneira equivocada? Talvez essa fosse a questão. Também. Ou Deus sempre atende, né? Eu gosto muito da ideia de que as pessoas dizem assim, que Deus responde sim, não e espera um pouco. E aí o silêncio de Deus, né? É bonito, metaforicamente é bem bonito. Mas depois que eu tive filhos, eu descobri que responder com silêncio não é resposta. E nós somos crianças, a gente não entende a dimensão do universo e as coisas estão acontecendo no céu. Sim, então responder com silêncio seria quase crueldade. Eu disse, cara, não vou deixar ele aí, ele entende o silêncio. Não, a gente não entende o silêncio. E aí entra essa questão, quando eu oro, eu mexo com o céu? E em que momento eu mexo com o céu de verdade? Então a oração de Daniel, acho muito importante a gente lembrar o contexto da oração de Daniel. Daniel tem uma visão no capítulo 9, ele já está preocupado, ele estava lendo o livro do profeta e entendeu que o cativeiro ia acabar em 70 anos. E já estava acabando. E aí ele tem uma visão dizendo que vai demorar mais 2.300 tardes e manhãs e tal. Ele falou, peraí, cara, o que vai acontecer? O cativeiro não vai acabar? E aí ele fica incomodado. Só que esse ficar incomodado, ele vai buscar a Deus em oração. Não em oração por causa dele, mas por causa do povo e da promessa de Deus. Então agora Deus se move porque ele está orando em favor de algo. E é interessante porque esse texto ele vai coincidir com Daniel na Cova dos Leões lá, né? Que a gente não pega muito porque está em capítulo diferente. Mas ele estava orando voltado para Jerusalém, cumprindo a oração ou o pedido que Salomão fez na dedicação do templo. Quando o teu povo, que te chama pelo teu nome, se humilhar e orar voltado para essa casa, o Senhor do céu vai ouvir, vai atender, o Senhor vai sarar a terra, vai trazer eles de volta e tal. E Daniel, cara, esse é o momento. E aí ele ora insistentemente. Ele passa mal mesmo, ele fica doente, ele não come. E aí Deus fala, vou responder Daniel, vou falar para ele o que precisa ser falado. Então eu acho legal porque assim, às vezes a gente diz assim, Deus não respondeu. Cara, você está orando pelo quê? Essa é a grande questão. Então está orando pelo quê? Porque se você estiver orando sinceramente por algo que Deus precisa te responder, ele vai responder. É que também não dá para você orar pelas suas banalidades. E aí Tiago vai falar disso, né? Vocês pedem, não recebem porque vocês não sabem pedir. Vocês pedem para vocês mesmos. Então eu acho interessante a gente pensar nessa questão, porque a oração move o céu. Quando? Quando a oração faz sentido, né? Exatamente. Acho isso incrível porque é justamente aqui que a gente encontra o equilíbrio da vida, que é justamente sobre não pensar somente em si mesmo, é sobre pensar no próximo. O Daniel, a oração dele foi escutada, foi respondida e moveu o céu justamente porque ele está, justamente o que você falou, pensando no outro. Ele não está, eu estou incomodado, eu estou passando mal. Não, se o coração dele se enchesse de orgulho quando ele fosse orar, Deus não ia nem escutar o que ele está falando. E é interessante isso que você falou, porque assim, quando Daniel ora, a oração de Daniel do capítulo 9 é muito legal, porque ele ora confessando o pecado dele e do povo, como se ele fizesse parte do povo realmente. Mas Daniel era diferenciado.
Então ele poderia ter orado dizendo assim, viu o que o povo fez, Senhor, e tal. Cara, não. Ele se humilha. Nós pecamos, nós erramos, nós estamos aqui porque é culpa nossa. Então essa questão de você entender quem você é muito importante também. Porque você não é melhor que ninguém, né? Eu sempre digo que nós somos iguais, todos iguais, por 2 motivos. Porque todos somos pecadores e porque todos nós somos salvos pela graça. Independente de onde você esteja, o que você faz, o seu comportamento, suas opções, todos nós somos iguais. Porque todos somos pecadores e todos fomos salvos pela graça. Sim. Nossa, eu acho que o mal da minha geração é que somos bastante egoístas. Muito. Então, não isso, só da nossa, é de todas as gerações. Todas as gerações, o ser humano em geral, então. Somos muito egoístas. Então, quando a gente vai orar, é muito difícil a gente negar o nosso próprio eu, né? Tirar a gente um pouquinho do centro para realmente entrar em conexão com Deus. A gente, muitas vezes, quer que Deus nos sirva, né? E, só que não é isso, tem que ser cara. O contrário, né? A gente tem que servir Ele. A gente tem que pedir para que Ele nos repreencha dele mesmo, pra gente voltar esse amor pra Ele. É como se Ele estivesse se adorando, só que, que a gente com o intermediário que é a gente. É a gente que precisa dele, não ele da gente. Exatamente. Eu acho muito, muito interessante a gente analisar esse ponto do onde está o erro de quando Deus não responde. Porque Deus não responder não é um erro dele. Porque se ele quiser, não responde. É justamente o que você falou. O que você está pedindo? Porque existem alguns tipos de oração e de alguns tipos de pregações, de teologias que existem hoje em dia, que eles vão justamente contrários a isso de se importar mais com... Não se importar mais com o outro, mas se importar com o outro como a ti mesmo. E eles vão justamente no ponto de se importar mais comigo do que com o próximo. Um exemplo disso, a gente consegue ver na teologia da prosperidade. Que eu vou pedir para Deus e Ele tem que me dar, é isso aí. Vou determinar a bênção e Deus vai fazer. Exatamente. Não faz sentido esse tipo de coisa, porque Deus não é meu empregado. Ele não é meu secretário. Que eu chego para Ele com um monte de papel, tem que resolver isso aí. A gente reduz o sacrifício de Deus a uma muleta da sorte, sabe? É uma coisinha que, para dar certo, eu vou fazer isso aqui. Mas eu acho que a questão de você ser atendido por Deus, ela passa por alguns estágios diferentes. Então, vamos supor que você não conhece a Deus. Não conhece, nunca ouviu falar, mas você quer conhecer a Deus. Cara, Deus vai te ouvir e vai te atender na sua linguagem, do jeito que você falar com Ele. E eu falo isso por experiência própria. Eu nasci adventista, mas eu fui ter minha primeira experiência real com Deus sozinho aos 17 anos. Então, assim, tive muita experiência com os meus pais de oração, não sei o quê, cura milagrosa. Eu sou resultado de oração dos meus pais, porque eu tinha que ter morrido aos 6 anos e não morri. Então, legal. Mas isso tudo não mudou a minha vida. Eu fui ter meu encontro pessoal com Deus aos 17 anos. E eu sempre digo que foi, a pior oração que eu fiz. A pior. Eu sei que o nosso tempo é curto, mas eu vou contar brevemente. Vou contar, tem tempo sim. Eu estava vindo de Itapetininga para Sorocaba à tarde. Eu estava com meu pai lá trabalhando e meu pai perdeu a chave do carro. E aí eu fiquei muito indignado. Beleza, chamamos o chaveiro destravou o volante do carro lá e deu um jeito, a gente ligou o carro. E aí saímos de lá e quando a gente estava pegando a estrada, meu pai falou, vamos abastecer o carro. E eu não me liguei que eu estava sem a chave do carro, claro, né? E aí eu parei no posto e desliguei o carro. A hora que eu desliguei o carro, eu falei, cara, eu tô sem a chave do carro. Aí tentamos resolver, aquela coisa que a gente faz sempre, e não resolveu. E aí eu falei, vou orar e Deus vai ligar o carro. É fácil, para Deus é simples. Aí eu orei e o carro não ligou, cara. Você acha que é lógica isso, né? Não é lógica, porque eu pedi de verdade. E aí, 10 horas da noite, alguém do posto falou, cara, faz o seguinte, deixa o carro aí, chama a polícia rodoviária, eles levam vocês para a cidade, vocês dormem e amanhã vocês voltam. Quando ele falou polícia rodoviária, eu me liguei na hora. Falei, cara, Deus vai resolver. Por quê? Porque a polícia na época tinha uns Opalas e meu carro era uma Caravan. Falei, o carro vai chegar aqui, a chave vai funcionar e eu vou ligar o carro. Aí, orei para Deus, falei assim, tá fácil de resolver. Assim mesmo, cara, desse jeito, idiota, ignorante, mas eu orei desse jeito. Falei, tá fácil de resolver. O senhor manda o carro, eu vou pegar a chave e vai ligar meu carro. Quando encostou o carro da polícia, era um Voyage. Cara, eu fiquei muito bravo, assim, na hora eu fiquei muito bravo. E eu falei com Deus, o senhor não podia mandar um carro do mesmo modelo, pelo menos, mas nem isso. Cara, mas é tão idiota como a gente faz as coisas, porque na sequência encostou uma veraneio. E aí, a hora que eu bati o olho, eu levantei, fui lá, falei com o policial, falei, me empresta a chave do seu carro para eu ligar meu carro? Assim, desse jeito.
E ele falou assim, cara, não liga. Porque, tipo, tem, sei lá, 12, 13 anos de diferença do carro, o modelo é diferente. Só é da Chevrolet os dois, mas não tem nada a ver. Falei, cara, me empresta a chave do seu carro. Aí ele entregou a chave na minha mão, eu fui lá, pus no contato e liguei. Parecia a chave do meu carro, cara. Aí terminei de ligar o carro, ele falou, só que tem um problema, com o carro ligado a chave não sai. Falei, é verdade. Pus a mão, a chave estava solta. Eu tirei a chave e entreguei na mão dele. Foi a primeira vez que Deus me respondeu. A minha oração foi horrível, a minha arrogância foi extrema, mas eu não conhecia a Deus. E aí Deus falou, cara, eu vou te atender do seu jeito, na sua linguagem, para você saber que eu estou aqui. Então, esse é um tipo de oração que Deus responde. Por quê? Porque Ele quer se revelar a nós. E Ele quer se revelar na nossa linguagem para a gente entender quem Ele é e que Ele está conosco. Cara, eu posso orar assim a vida toda? Não, porque aí depois que você conhecer o Deus, você vai ter maturidade, você vai conhecer melhor. E aí você vai entendendo o que o céu quer. E agora eu vou orar alinhado com aquilo que Deus quer. Então o próprio Paulo coloca isso na Bíblia, quando ele coloca que existem aqueles bebês na fé, que existem as pessoas mais maduras na fé. Sim. Então, conforme você vai se aproximando de Deus, você vai entendendo mais e mais que é menos você e mais Ele. Então, a sua oração, ela não chega a ser pura, lógico, que se fosse. Se a gente conseguir chegar nesse nível, não tinha porque Jesus morreu pela gente. Mas ela consegue ser menos defeituosa. Sim, eu acho que é mais essa questão da a comunhão, é a questão de alinhar pensamento, né? Isso. Paulo vai falar da mente, ter a mente de Cristo. Então, conseguir alinhar o pensamento desse cara. Tem coisas que eu não preciso orar, que Deus já sabe. Mas tem coisas que eu preciso falar com Deus. E de repente você está passando por um momento que você precisa de uma prova de que Deus está aí. Cara, eu já passei por isso também. De estar num terrivelmente complicado projeto lá na África e eu orar e falar, Senhor, eu preciso de uma prova. Eu sou humano, eu sei que o Senhor está aí, eu te conheço. Eu estou aqui porque o Senhor mandou eu estar aqui, mas eu preciso de alguma coisa que me mostre que é isso que o Senhor quer que eu faça. E eu orei e Deus respondeu também. Então, assim, a questão da oração ser respondida é uma questão também de maturidade espiritual. Deus vai responder você no nível que você está, no momento que você está. Sim, sim. Nossa, quando Deus responde é tão gostoso. Ah, muito bom. Quando Ele confirma as coisas, sabe? É muito bom também quando Ele responde, você não percebe na hora. Um tempão depois você que aquilo lá foi a resposta do que Ele tinha dado. Muito bom. É isso. E acho muito bom que isso que você disse, que Jesus responde a gente onde a gente está, em quesito de intelecto, pode-se dizer dessa maneira, porque a gente nunca vai deixar de ser pecador enquanto Ele não voltar. O conflito cósmico foi vencido na cruz, mas as consequências do pecado continuam, até que Ele volte, que Ele prometeu que ia voltar. Quando eu voltar vai dar tudo certo, vocês vão se livrar do pecado, eu vou tirar o pecado de vocês, mas até agora a gente tem que perseverar, a gente tem que bancar o Jó e levantar, não, tá dando tudo errado, mas eu sou aos olhos da lei fraco, o lixo, mas tá tudo certo, eu vou perseverar. E Jesus, todo esse amor que Ele sente pela gente, continua sendo esse apesar de. Apesar de, tipo, a melhor oração que a gente possa fazer ainda, agora que a gente está maduro espiritualmente, agora que a gente entende que é sobre Jesus, não sobre a gente mesmo, é a oração mais pura que a gente pode fazer com os pés virados para isso, continua não sendo nada bom em relação a Jesus. A Bíblia diz que a nossa justiça é comparada a trapos de imundície. A nossa justiça, não a nossa maldade. Então, eu acho isso muito, muito bom, porque o amor de Jesus não se baseia no que a gente merece. Ah, você fez uma oração boa, então eu vou te atender. Não, mesmo que você tenha feito uma oração ruim, uma oração arrogante, mesmo assim eu vou te atender, porque eu te amo e tá tudo certo. Quero me mostrar, né? Exato. Isso é muito legal. E tem que se mostrar no apesar de. No apesar de, exatamente. É o amor que Paulo coloca, né? O amor apesar de. Apesar de. Eu vejo que o amor, eu realmente entendo que eu amo a pessoa quando eu tenho motivo pra não gostar dela. Ah, você é chata, você me irrita, mas tudo bem, eu ainda te amo, tá tudo certo. A gente consegue passar por esse caminho. Acho muito interessante também, eu vou trazer aqui uma história que eu li no livro um dia, eu vou ver o que vocês acham. Eu gosto muito de C.S. Lewis. Aí eu tava lendo um livro chamado Como Orar. Não ri não, tem um livro dele chamado Como Orar, e ele conta um exemplo da igreja dele, que separaram a igreja em um grupo que ia orar por duas igrejas. Mas, na verdade, em uma igreja, tipo igreja A e igreja B, em uma igreja, eles iam orar e falar, Jesus, cure todo mundo lá, se eu posso ajudar todo mundo e tudo mais. E a igreja B, ninguém ia orar, para testar a eficiência da oração. Aí, claramente, não acontece nada, eles não conseguiram provar nenhum tipo de eficiência. Eu acho interessante a gente ressaltar, para nós mesmos, para o público, que Deus não é um botão. E muitas vezes a gente trabalha Deus como se fosse um botão. Tipo, quer que isso dê certo, eu aperto o botão chamado Deus e as coisas dão certo. Mas Deus não funciona assim, Deus não é matemática.
eu já disse isso várias vezes, e é assim, a questão de a gente se colocar no caminho, porque assim, o grande objetivo de Deus é resgate da raça humana. Isso. Então, o grande objetivo de Deus é esse. E Deus tem feito todo o possível para resgatar. Só que para eu ser resgatado, eu preciso me interessar por Deus. Apesar de estar aberta a porta do céu, apesar do sacrifício de Cristo, apesar de tudo isso, eu preciso tomar minha decisão. E para eu tomar minha decisão, eu tenho que me interessar por esse Deus que é amor. Uhum. Então ele escolhe se revelar e diz assim, cara, eu estou aqui, estou esperando você. Então quando a gente vai falar de missão, a gente tem que entender que a missão é de Deus, não é minha. Sim. E aí, nessa questão da missão ser de Deus, se eu me coloco no caminho de cumprir aquilo que Ele quer, eu tinha que comprar a franquia dele. Então eu uso o uniforme que Ele manda, eu cozinho a comida que Ele manda, porque é uma franquia, eu não tenho o direito de mexer na franquia dele. Uhum. Nossa dificuldade, eu não diria nem que é o nosso problema, mas a nossa dificuldade como povo de Deus, como igreja, é que a gente elabora muitos projetos e muitos planos. E às vezes o nosso plano não está alinhado com aquilo que Deus quer. Uhum. E aí a gente ora por aquele plano. Né? Eu vou orar por uma igreja até a igreja ser transformada. Cara, legal, isso seria top. Mas o que você pode fazer efetivamente para que isso aconteça? Porque Deus, Ele escolhe atuar através das pessoas. Uhum. Então, se eu orar pelo meu vizinho para que ele tenha comida, mas eu nunca sair da minha casa para levar uma cesta básica para ele, cara, Deus pode até ouvir a oração de outra pessoa, né? E trazer uma cesta básica para o cara. Mas ele não vai atender a minha oração, teoricamente é isso, né? Eu lembro que eu li sobre um missionário que teve na China, no princípio do século XX, e aí ele conta que ele estava visitando uma família que estava muito necessitada, e aí ele disse para a família assim, eu vou orar por vocês. E aí a hora que ele fala que ele vai orar pela família, ele escuta Deus falando para ele assim, entrega a tua moeda. E ele recebia de salário uma moeda de prata, era o salário dele, e ele estava com a moeda no bolso. E ele disse que ele pôs a mão no bolso e começou a virar aquela moeda dentro do bolso, e assim, falou, cara, eu só tenho essa moeda, é meu salário para eu comer, para eu viver. E aí ele orienta os irmãos a viver pela fé, e que ele vai orar por eles e tal, não sei o que, vai embora. E no caminho, o Espírito Santo começa a incomodar ele, e ele volta, ele entrega, tem aqui um dinheiro, tal, vocês podem fazer a compra de vocês e tal. E quando ele está indo embora, ele escuta Deus falando para ele assim, vive você pela fé agora. Porque é muito fácil a gente falar pro cara assim, eu vou orar por você. Porque orar por você tira a nossa responsabilidade. É tipo Deus te pague, entendeu? Uhum. Tira a nossa responsabilidade. Deus é que vai resolver. Agora, Deus me colocou aqui como representante dele para fazer aquilo que ele faria se ele estivesse aqui presencialmente. Uhum. Então, quando Cristo veio, ele fazia o que Deus fazia. Cara, você está doente. Cara, eu vou fazer de tudo possível para te curar. Ele podia só mandar a doença embora, mas efetivamente ele podia orientar as pessoas, ele podia ajudar. Tá com fome? Eu vou te ajudar a se alimentar. Cara, você não tem trabalho. Não tem trabalho porque não tem formação. Cara, eu vou te ajudar na sua formação. Então, a igreja foi colocada aqui como corpo de Cristo para fazer aquilo que Deus faria se ele estivesse aqui presencialmente. Uhum. Então, eu orar e terceirizar para Deus, Deus fala assim, cara, mas eu estou te colocando aí para fazer, o que você está fazendo então? Tem que ver com o meu superior, mas é para você fazer o trabalho. Exatamente. Então, esse é o nossa dificuldade como igreja. E acho que essa dificuldade, ela consegue se estender ainda mais um pouco quando a gente volta pro quesito de fazer uma oração feia, porque ao mesmo tempo que a gente consegue fazer uma oração feia que Deus escuta, tem muita oração que aparentemente é bonita que Deus não escuta, que é justamente isso. Eu fazer uma oração para pedir que Deus abençoe os outros, para aquela oração de almoço, sabe? Deus, a gente tá tendo que comer, mas tem gente que não tem, então deu alimento para elas. Essa oração, teoricamente, é bonita. Eu tô pedindo para que os famintos eles tenham que comer. Mas, no fundo, tem esse ego que me impede de... Por que eu não tô lá fazendo... Por que eu não tô pegando a comida que eu vou comer agora e vou compartilhar com os outros? Então, é esse contraste que Jesus coloca, que até Paulo cita isso também, que ele fala que ele pegou o que parece loucura e colocou como para os sábios. Para tropeço, né? Exato. Que parece uma oração muito bonita, mas é feia. E outra oração parece uma oração ridícula, mas é a oração que Jesus está lá e está ouvindo. Isso é importante. Exato. O outro ponto que eu acho que a lição vai focar, que eu acho que é muito importante, é a questão do grande conflito mesmo. Sim, sim. Que a gente observa pouco, né? Eu acho muito legal esse texto de Daniel aí, quando o anjo chega, e aí ele é impedido de chegar até Daniel por uma batalha, cara. Eu acho tem gente que acha que é tipo um debate teológico que o anjo estava tendo. Eu acho que, cara, chegou lá e os caras falaram, não, você não vai passar. Não, eu vou passar.
E aí saíram na mão mesmo. Eu acho legal isso, cara. Como um grande apreciador de filme, eu não consigo imaginar um conflito teológico. Eu quero fazer a batalha de espada, eu quero ver. E eu adoro quando Jesus se manifesta como Miguel. Porque chega ali e fala, não, agora vamos resolver. Isso, porque ele tá lá e ele é Jesus, ele vem, cura os doentes, alimenta os famintos, blá blá blá, mas tem a outra parte que ele desce pra mão. Então vamos resolver isso aqui. Esse crime, tudo isso se resolve quando a gente se humilha aos pés dele, né? Se humilha em oração e pede para ele fazer a vontade dele através da gente. E é aí que a gente pode tudo, naquele que fortalece a gente. Exatamente. Tudo sensacional. Acho que uma das questões do grande conflito que é crucial é que a gente não tem essa visão clara, principalmente na sociedade ocidental. Uhum. A gente não vê Satanás atuando de maneira direta. Isso. Então fica muito subjetivo. Isso aqui aconteceu na minha vida, foi o diabo. Foi. Talvez tenha sido. Tecnicamente foi por causa do pecado. Teoricamente foi por causa do pecado. Mas quando você entra no campo de batalha, e aí eu digo que assim, quando você vai realmente para a rua para poder atuar com pessoas e buscar transformação na vida dos outros e na sua própria, aí você vai encontrar um conflito que é muito maior. Uhum. E aí esse conflito vai afetar o seu dia a dia mesmo. Não é só espiritual, ele vai afetar o seu dia a dia. Sim. Vai afetar o seu relacionamento, pode afetar você financeiramente, pode te dar problema no trabalho, porque essa transformação é o que vai te levar realmente a estar apto ao céu. Sim. E isso vai gerar conflito. Vai. E aí você tem que entender que existem anjos em volta de você lutando para te impedir, mas você está apoiado por Miguel, cara, que é top, né? Se você orar e pedir, ele vem e fala, não, beleza, eu vou resolver aqui. E Deus dá esse presente pra gente, né? Que é se comunicar com ele. Eu acho e aí a gente lembra da tirinha. Da tirinha, que vem o Miguel, na verdade, lá que você falou que não sabia que era Miguel. Ele é o valentão da escola. Apresento vocês, Miguel. Gente, o papo foi muito bom, então muito obrigado. Um ótimo tom pra gente encerrar, dizendo que se a gente orar pra Deus e a gente se humilhar aos pés dele, ele ajuda a gente. Acho isso muito bom. Então, Alisson, pode orar pra gente finalizar? Claro. Eterno e bom Pai, muito obrigado pelas bênçãos, pelo cuidado e pela certeza que o Senhor está à nossa disposição para poder atuar em nosso favor, Pai. Ajuda-nos a aprender a orar, ajuda-nos a intensificar as nossas orações para que outras pessoas possam encontrar o caminho da salvação. Dá-nos, Senhor, a paz, o perdão e a Tua proteção. Nós te suplicamos e agradecemos por Jesus. Amém. Amém. Então, gente, muito obrigado por mais esse episódio do Proncast que vocês participaram. Vocês estão mais convidados para voltar, para cearmos juntos. E muito obrigado a você que assistiu até aqui. Vai ter um pão. Se inscreve. Tem um pão, vamos. Além de água, a gente podia ter pão, né? Vamos providenciar pro próximo. Então, muito obrigado. Se inscreve no canal, dá like, se siga nas redes sociais. E é, gente. Tchau, tchau, viu?